Olá, estudantes do primeiro ano. Voltamos então para a nossa revisão da aula 32.2, certo? Vamos então falar um pouquinho sobre o tema que nós abordamos durante a aula e depois a correção das atividades. Então vamos para a tela. O que nós falamos na aula com o tema Arte na Amazônia? Ah, professora, mas arte não é só pintura, escultura, desenho. Não, a arte é a cultura, está relacionada às músicas, né? A linguagem da música, da dança, do fazer, né? Das produções humanas, que não é só produtos de arte, mas a cultura em si. Então, abordamos sobre o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, no qual há várias instalações, né? Falando um pouco aí dessa cultura que é a miscigenação, que quer dizer a mistura do indígena com o branco, ou não índio, e com o africano. E com isso forma, então, o caboclo. Então, a Amazônia ela é riquíssima, não só na sua biodiversidade, na flora, na fauna, na diversidade de rios, né, que nós temos, né, toda essa grandiosidade. Acredito que um dos rios mais extensos, né, não em volume de água, não estou lembrada, ou acho que em extensão. Acho que é o Rio Negro e Solimões, né? Rio Negro e Solimões. Vou começar a colocar o Sam para conversar comigo, para quando eu esquecer ele falar, né, Sam? Me ajudar na aula, tem hora de dar uns brancos. Então, estudante, falamos então, né, desse centro cultural que traz aí para exposições das representações da cultura dos povos da Amazônia. Falamos então das várias estilos de dança, dos vários estados aqui da Amazônia Legal, como a toada, que é os movimentos de danças, né, do boi-bumbá, que ocorre no Festival de Parintins, todo ano, lá em Manaus. Falamos também do balé folclórico, do Amazonas, que é um grupo que resgata as danças, né, das culturas indígenas e do caboclo, dos povos amazonenses. E falamos de outros também estilos de dança, de outros estados, como o carimbó, né, ciranda. O carimbó é de Belém, a ciranda, se eu não me engano, é do Acre, né? Do Acre ou Roraima, um desses dois estados. Acho que o Acre é um outro estilo de dança, que tem a ver com os marinheiros, já falei isso em outra aula. E falamos também da Amazonas Filarmônica, que é esse grupo de músicos, né, de música de concerto, ou seja, orquestra, né? São esses diversos músicos aí com vários instrumentos, que fazem a apresentação. É um grupo muito conhecido e que, durante os festivais, né, fazem, então, apresentações de ópera. Então, ocorre lá no Teatro Amazonas. Então, foram esses temas que nós abordamos. Falamos muito sobre a cultura dos povos da Amazônia, modos de vida, também os pratos típicos, né, da alimentação, também um pouco sobre as estruturas das casas, enfim. Fizemos aí uma introdução, não aprofundamos, certo? Falamos algumas características do modo de vida da cultura dos povos da Amazônia. E vamos continuar estudando ainda em outras aulas. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a correção da atividade. Então, queridos, vamos fazer a correção das atividades. Nesta aula eu não trouxe nenhuma atividade prática, sei que vocês gostam muito, os professores falam, professores, nossos alunos gostam de atividades práticas, eles gostam de desenhar, né, de fazer alguns objetos, mas eu sempre deixo aberto, trago algumas sugestões entre uma aula e outra, também deixo aberto para o professor fazer adequação entre a atividade escrita, fazer uma atividade prática, diante daquele tema, né, que foi discutido. Então, poderíamos fazer várias atividades aí que vocês, com os recursos que vocês têm aí
na comunidade. O professor me falou de uma atividade que eu coloquei para os alunos fazerem alguma imagem, alguma representação, utilizando folhas secas, sementes, areia, e que eles fizeram trabalhos riquíssimos. Então, vocês podem estar criando também, certo? Diante da temática, daquilo que estimulou vocês a criar algo, vocês podem fazer aí na sala de aula. Então, vamos para a correção. Quem fez as atividades agora pode corrigi-las. Quem não fez, você pode fazer depois. É importante que vocês façam os exercícios para poder conseguir, né, verificar o que você conseguiu aprender. Caso não assimilou um conteúdo, vocês podem voltar lá ao material e fazer uma nova leitura. Então, ó, os povos indígenas sofrem ameaças e desrespeitos em suas realidades. Seus direitos constantemente são violados. É correto afirmar que ocorrem desmatamentos, invasões e mineração irregular afetam os territórios desses povos? Preconceito, risco de morte violenta, falta de acesso aos serviços públicos e muitos outros serviços são desafios vividos por essas pessoas? Os povos indígenas do Brasil são hostilizados por todos os brasileiros? Não, não são hostilizados por todos os brasileiros, né? As pessoas que respeitam, que admiram a cultura indígena. Todos os estados do Brasil têm povos indígenas, outros, aqui como na região norte, tem um número bem maior. São povos com uma diversidade de línguas que nós não conhecemos. Então, uma região, podemos dizer, com várias línguas, né? Com muitas línguas diferentes. Então, todas essas asserções estão relacionadas, sim, do que diz respeito ao preconceito, né? À desvalorização dos povos indígenas. A 1, 2 e 3, vamos voltar lá. 1, 2 e 3 estão corretos, somente a 4 que não. Então, tudo isso acontece. Nós não fizemos discussões sobre esse tema, dessa questão na aula, mas poderemos estar discutindo em outras, né? Em algumas aulas, somente nós fizemos discussões na aula sobre arte indígena, então vocês são conscientes de que isso realmente acontece. Então, questão 1, letra C. Questão 2. Na Amazônia, a dança está integrada ao imaginário do seu povo. Dançar faz bem para o corpo, mas também traz outros benefícios. Sobre o estilo de dança folclórica amazônica, que as pessoas trazem das raízes, ou raízes indígenas, em sua sonoridade chama-se? Qual dessas tem origem da cultura indígena? Ciranda, carimbó, marabaixo, toada, marujada? Toada, quase que eu confundo. Marujada é aquela dança que eu disse que ocorre lá no Acre. Então, é a toada. O que acontece? Os grupos que fazem apresentações no Festival de Parintins, eles iniciam ensaiando a toada, para depois montar a coreografia para a apresentação no período do festival. Então, é a toada. São movimentos, né, específicos das danças indígenas. Questão 3. Deixa eu olhar o tempo aqui. Quando observamos um objeto indígena e vemos nele arte, partimos da nossa própria concepção do que é arte. De um modo prático, o nativo brasileiro possui razões bem objetivas para produzir esse material, normalmente um item funcional. Para o indígena, qualquer que seja a função do utensílio, ele deve ser produzido com todo o cuidado estético, levando em consideração as características do seu grupo indígena, né? Ou clã. É esse cuidado, essa busca pela perfeição, que podemos considerar como a noção indígena de beleza. Muito bem, após esse texto, fazemos a seguinte pergunta. Podemos afirmar o que chamamos de arte indígena? Que é que eles o quê? Não seguem os ideais do artista,
mas obedece às tradições da comunidade. Então, estudante, a noção de arte indígena, para nós, é um conceito. Para a cultura indígena, é outro conceito. Arte, para eles, tem a ver com funcionalidade, utilidade, certo? São os ornamentos feitos para rituais, símbolos, e é característica ali da sua cultura. Eles não vão fazer nenhum objeto representando uma outra cultura, uma outra etnia, e sim as suas raízes, né? Então, para nós, o não índio, o conceito de arte é o valor estético, é uma profissão, né? Tem ali a figura do artista, do artesão, da pessoa que produz arte para comercializar, para galeria, enfim, não. O indígena não tem a figura do artista. Claro, tem as pessoas que têm mais habilidades que outras, como as mulheres indígenas têm habilidades na confecção ali das panelas de barro. Outro grupo tem habilidade para desenvolver as biojoias, né? Os utensílios, objetos para embelezamento. Outro grupo tem habilidade para fazer os cocás. Provavelmente os homens têm mais habilidade para fazer os arco e flecha, tanto aqueles que eles utilizam para caça, né, em alguns grupos, ou para comercializar, né? Então é isso. O nosso conceito é diferente do deles. O conceito deles está ligado ali no seu modo de vida, certo? Voltando para a tela, questão 2, deixa eu ver se é a 2 ou a 3. Questão 3, letra C, está correta. Vamos para a questão 4. A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças, que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. Muito bem, já vamos direto para a pergunta? Não, a pergunta é essa aqui, ó. A dança como manifestação e representação da cultura rítmica envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela. Então a pergunta é, a dança revela todo o seu valor, ela revela, vamos direto à resposta? Aspectos que? Manifestações afetivas, aliás, ela revela manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais, espirituais de um povo, refletindo o seu modo de expressar-se no mundo. Então, a dança tem todos esses elementos aí, pessoal. Então, é claro que as outras questões têm alguns aspectos relacionados à música, né? Mas aqui é mais completa, a resposta correta é a letra B. Muito bem, a última questão, discursiva. O Balé Folclórico do Amazonas foi criado em 2001. Integra os corpos artísticos do Estado. Explique qual o objetivo dessa companhia e relevância para a sociedade amazonense. Então, vocês encontram esse texto nos slides da aula, né, da importância desse grupo, dessa companhia. Vocês podem escrever, porém, trazer mais, né, assuntos sobre essa resposta. Aqui um padrão, que seria que o balé tem o objetivo de resgatar as danças típicas do amazonense, que vão sendo esquecidas. Ao longo do tempo, alguns movimentos ou estilos vão sendo esquecidos. E o grupo busca resgatar, né? Então, a atuação da companhia é relevante para a sociedade amazônica porque apresenta grandiosos espetáculos
e traz os elementos das culturas tradicionais da região, como os rituais indígenas e os cotidianos dos ribeirinhos. Então, essa é a função aí desse grupo. Aqui eu trouxe um material complementar, Amazônia Explicada, Povos Originários e a Proteção da Amazônia. Então, um vídeo que traz discussão sobre os povos originários, vocês podem assistir, que vai falar um pouco mais da cultura indígena, né, das várias etnias, e também da proteção da Amazônia. Então, tema bastante interessante, vocês podem assistir esse vídeo. Geralmente eu trago vídeos bem curtinhos para que vocês possam assistir no celular, acessar aí no celular mesmo, né? Não precisa de uma internet muito veloz. Certo, estudante? Então, foi o tema da nossa aula e também algumas atividades para que você possa ampliar aí os seus conhecimentos e que vocês continuem estudando, pesquisando a cultura aqui da Amazônia, dos povos da Amazônia, principalmente aí da sua localidade, certo? Comece a observar mais as pessoas, as manifestações culturais, como as festas religiosas, também se há museus, se há uma casa cultural. Eu encontrei lá em Nazaré um espaço particular, mas ao mesmo tempo aberto ao público, que é a Casa Cultural da Amazônia, alguma coisa assim. Tinham várias obras de pinturas, né? Várias pinturas contando toda a história de uma família no qual chegaram, né, como seringueiros, né? Eles eram as pessoas que retiravam o látex da seringa. Então, conta toda a história então, da seringa, os ciclos da seringa. Isso é muito interessante ter essas informações, né? Também não só nos livros, mas pelo olhar do artista. É muito legal, tirei várias fotos e vou usar nas minhas aulas, nas próximas aulas. Não do terceiro ano, do primeiro, certo? Aliás, não deste ano, e sim nas próximas aulas. Obrigado pela atenção e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.